Este era considerado um teste de fogo para António Costa. Passou o Primeiro-Ministro neste teste? Acabou por ser um debate fácil, e fácil por duas razões. Em primeiro lugar, porque as expectativas era que, com o Governo num dos seus piores momentos, isto dito pelo próprio Governo, houvesse aqui algum nervosismo no enfrentar a oposição e, portanto, as expectativas eram baixas e facilmente superáveis. Em segundo lugar, porque, na verdade, a oposição à direita está debilitada naquela que é a sua margem de ataque ao Governo, por uma razão que é muito fácil de entender. A crítica que o PSD, em particular, faz ao Governo é de que, com cativações, com sucessivos estrangulamentos no investimento que está a fazer na máquina do Estado, está a conseguir atingir as tais metas do déficit, a diminuir a dívida, mas exatamente porque não está a fazer investimento. E isso é muito embaraçoso para uma direita que ainda há pouco tempo dizia que era preciso cortar nas gorduras do Estado, dizer que era preciso fazer alguma contenção e, portanto, quando se ouve estas críticas, qualquer pessoa fica um pouco perplexa relativamente a esse ataque. Por contrapartida, à esquerda, nós teremos aí a grande dificuldade com que António Costa se vai ter que defrontar. E eu penso que aquele aspecto que foi um pouco mais difícil para António Costa foi começar a ouvir de bloquistas e de comunistas... Ricardo, vou ter que interromper-te, peço desculpa, Ricardo Jorge Pinto. Há pouco estávamos a falar precisamente daquilo que foi dito esta tarde e ficamos com esta nota de algumas mudanças no Governo. Não há qualquer alteração em matéria ministerial, mas haverá uma nova Secretaria de Estado da Habitação. Isso mesmo vai agora ser proposto para as mãos do Presidente, entretanto, decidir. O que é que será esta nova fase do Governo? Será para manter durante muito tempo? Pois, o que se percebe é que António Costa não quer fazer aqui nenhuma remodelação, foge até do próprio nome, diz apenas um ajuste e, na verdade, ele joga apenas com secretários de Estado e não parece querer fazer grandes alterações. Ainda assim, cirurgicamente, toca aqui numa área que é particularmente sensível, a área da habitação, com uma promessa de algum reforço, uma área que ainda por cima é eleitoralmente vantajosa, tendo em conta que vem umas eleições autárquicas, onde esta matéria é sempre bastante também relevante. E por isso, até às eleições autárquicas, não se supõe que irá haver alguma alteração substancial, nem na equipa, nem também na estratégia. Depois das eleições autárquicas, se verá essa tal questão da remodelação, que António Costa neste momento afastou, poderá eventualmente vir a ser ponderada nesse momento, então aí já com toda esta espuma da polémica à volta do Ministro da Defesa e da Ministra da Administração Interna perfeitamente ultrapassadas. Há pouco estávamos a assinalar aquelas que tinham sido as intervenções mais importantes e tu sublinhavas também essa questão da oposição insistir em algumas teclas, vamos chamar-lhe assim, algumas questões que têm sido relevantes, a matéria das cativações, esta questão das tragédias, das responsabilizações. Poderia, nesta altura, quer PSD, quer CDS, irem mais longe num debate do Estado da Nação como este, no atual contexto? Deveriam, provavelmente gostariam, mas não têm realmente grande capacidade. Não há aqui muita margem de manobra. Há aqui até um paradoxo. Aquilo que seria expectável era que, neste momento, o Governo estivesse a fugir dos números da economia como o diabo foge da cruz e que a oposição à direita estivesse exatamente a bater nessa tecla. Aquilo que se percebeu é exatamente o contrário. Foi o Governo quem começa exatamente o debate a chamar a atenção para os bons índices económicos e é a oposição a perceber que não tem muito para onde ir por aí e a tentar explorar não apenas aquelas questões que são mediaticamente mais relevantes, mas aquelas também que poderão dar a ideia de que há aqui alguma falta de autoridade, porque essa pode ser a brecha que Pedro Passos Coelho e Assunção Cristas poderão explorar. Não têm também por aí grande margem de manobra. Aquilo que o Manuel disse, eu subscrevo. António Costa parece neste momento senhor do seu próprio território, com uma segurança não apenas no interior da sua máquina, mas também a dominar aqueles que são os cordelinhos relativamente à oposição à esquerda. Embora, e era esse o raciocínio que há pouco não terminei, se percebesse que o grande desafio, aquilo que tu dizias que era o grande teste de fogo, será mais uma vez, e digo mais uma vez porque já o ano passado tinha sido, a discussão do Orçamento de Estado. E aqui já houve um ensaio por parte do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista sobre aquilo que será a tentativa de cercear o espaço que António Costa tem para preparar esse Orçamento de Estado, com Catarina Martins a colocar logo ali 3 questões relativamente ao IRS, relativamente
às leis laborais e também relativamente aos precários, exatamente. E com António Costa a dar a entender que quer manter este acordo, mas a perceber que, na verdade, a pressão vai aumentar. Ainda mais significativo o silêncio do Partido Comunista relativamente a essas questões. Se concordas que esta unidade acaba por trazer aqui alguma ponta de novidade numa altura em que o Governo está a procurar dar a cara, no fundo, por aquilo que aconteceu, mesmo mantendo todas as pessoas nos lugares que lá estão? É evidente, o Governo sabe que tem que dar aqui uma resposta, já que não dá uma resposta de responsabilidade política, tenta dar uma resposta de solução para os problemas mais prementes. Embora aí, eu acho que esse foi um dos momentos em que o PSD em particular esteve bem, chamando a atenção para a lentidão com que algumas dessas respostas têm vindo a ser dadas. Um mês depois, dizia Pedro Passos Coelho, ainda está muito por fazer relativamente até às promessas que logo nos dias a seguir foram feitas por parte de responsáveis governamentais. E, portanto, o António Costa percebe, até por causa de toda a atenção mediática que aí se mantém, que tem que ser um pouco mais proativo e assertivo naquilo que diz em relação a essa questão. Até porque esta é uma daquelas matérias que se pode prolongar no tempo. A questão dos incêndios não é uma questão que terminou com as últimas cinzas em Pedrógão Grande. A questão dos incêndios pode estar aí ao virar da esquina, num verão que ainda não sabemos como é que se vai comportar em termos de temperaturas e de condições climatéricas que são propícias a esses mesmos incêndios. E, portanto, esta é uma matéria muito sensível. Eu diria que se Azeredo Lopes pode respirar de alívio depois da declaração hoje feita pelo Primeiro-Ministro, a Ministra da Administração Interna tem que ter muito cuidado em não ter nenhum passo em falso relativamente ao que vem acontecer a seguir. Uma qualquer falha, por pequena que seja, pode perfeitamente deitar por terra. Estamos mesmo na promessa. reta final, mas quero ainda um comentário para a saída de Luís Montenegro, com a entrada expectável de Hugo Soares, quando nos próximos debates, o que é que se poderá esperar com uma nova liderança na bancada do PSD, o maior partido da oposição? Vai depender tudo muito do resultado das eleições autárquicas. Um resultado razoável, e eu digo razoável porque o PSD não tem aqui muitas expectativas, um resultado razoável pode dar uma bolsa de oxigénio a Pedro Passos Coelho e isso, na articulação com a liderança da bancada parlamentar, de significar poucas ou nenhumas alterações. Um resultado muito mau do PSD pode significar o tiro de partida para a liderança, para a corrida à liderança do PSD, e aí o líder da bancada parlamentar pode ter um papel muito importante. E foi interessante ver quem é que se está a colocar ao lado do candidato agora visível a esse lugar, nomeadamente Marco António Costa, para se perceber que está a haver algumas mudanças dentro do partido.